E 2024 promete ser um ano gigante para investimentos no mundo inteiro. Não só falando de criptomoedas, que é o foco desse canal, né? Mas a gente tem grandes eventos macroeconômicos que podem acontecer ao longo desse ano e que podem impulsionar mercados de renda variável ao longo do mundo inteiro. E é basicamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu também quero dar um ênfase, sim, no mercado de criptomoedas, porque a gente pode estar face à aprovação dos ETFs e eu trouxe aqui um compilado de fatos e possibilidades que a gente pode estar analisando. Será que a aprovação do ETF vai ser bom para o Bitcoin? Vai ser ruim? Vai fazer o mercado subir? Vai fazer o mercado cair? Bom, esse vai ser o foco do nosso vídeo logo depois da vinheta. Bom, primeiramente começando, né, vamos passar no nosso calendário econômico só para ver o que vai acontecer ao longo aí dessa semana. Não esquece de deixar aquele like, tá? Isso é muito importante. Não esquece de compartilhar esse vídeo, verificar a sua inscrição aqui no canal caso você não seja inscrito. E tudo bem que a gente não vai ter tantos fatos relevantes agora no mês de janeiro, pelo menos é o que muita gente aí tá falando, mas a galera se esquece que esses fatos, esses dados que vão sair ao longo do mês de janeiro, basicamente é o que vai decidir o quão acelerada vai ser a redução da taxa de juros, que é o grande catalisador aí para o aumento, né, da procura de renda variável ao redor do mundo. Quanto menor a taxa de juros nos Estados Unidos, menos pessoas têm interesse em estar ali alocada em renda fixa, títulos do governo americano, e mais elas vão estar aptas a estarem se expondo à renda variável, que é um mercado um pouco mais arriscado. Então, se a renda fixa está pagando pouco, as pessoas vão para a renda variável e se arriscam mais porque elas têm um maior potencial de retorno. Se a renda fixa está pagando muito, ou seja, se a taxa de juros está muito alta, as pessoas elas correm para a renda fixa porque elas vão ter uma renda fixa, né, algo mais garantido, que vai ter uma rentabilidade maior. A matemática, né, o jeito de olhar para esse negócio é basicamente dessa forma. E o que vai definir se a gente vai ter cortes na taxa de juros de forma antecipada ou não são justamente os dados macroeconômicos. Já começando aqui, né, ontem foi segunda-feira, não teve vídeo, foi feriado, eu nem estava aqui no escritório. Hoje, terça-feira, não tem tanta coisa. Na quarta-feira, a gente vai ter as atas da reunião da FONC, que mostram literalmente o que as pessoas lá dentro do Banco Central, né, os integrantes do Comitê do Banco Central, estão pensando sobre a economia. São atas, sim, atrasadas, que elas são referentes à FONC, que aconteceu mês passado, né, lá em meados de dezembro, porém a gente vai ter um pouco mais, vamos ter mais detalhes sobre o viés aí de cada pessoa, cada componente lá do Banco Central americano. Seguindo aqui, na quinta-feira, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, assim como o PMI do setor industrial do mês de dezembro, são dados também importantes que costumam estar mexendo aí com o mercado. Na sexta-feira, por mais que tenha bastante coisa na agenda, a gente não tem tanta coisa assim aqui, né? A gente tem o payroll, tá? Payroll é importante. Relatório de taxa de desemprego é importante, sim. Relatório de emprego, payroll privado, né? Esse aqui é do setor privado, não é tão relevante assim. Relatório de emprego não agrícola, importantíssimo de ver. E basicamente é isso, né? Mas são dados aí que vão literalmente mexer com os investidores nesse gráficozinho aqui. Esse gráfico é o gráfico lá do CME Group, que é a Bolsa Mercantil de Chicago, que mostra o que as pessoas estão achando com base à taxa de juros. E é literalmente aqui que a gente consegue ver o sentimento dos investidores, o que vai resultar de forma direta na precificação do mercado acionário. Por isso que S&P 500 está subindo, por isso que a Ibovespa está subindo bastante, porque os investidores eles já estão começando a montar uma carteira visando uma possível queda na taxa de juros. Então, para a próxima reunião, que vai acontecer no dia 31 de dezembro, a maior probabilidade até então é que não tenha corte na taxa de juros, mas a probabilidade de aumento na taxa de juros está praticamente descartada. Não tem ninguém que acredita aí que vão ter aumento na taxa de juros, o que praticamente foi confirmado, uma vez que a gente já está há 3 meses sem aumento na taxa de juros. Já em março, a gente começa a precificar um certo corte, tá? E aí já começa a entrar a importância dos dados dessa semana. Por quê?
aqui nas atas da reunião da FONC, a gente tem um PDF onde mostra a probabilidade de redução na taxa de juros com base em cada dirigente, cada pessoa, cada cadeira lá dentro do Banco Central. E esse dot plot, né, é um gráficozinho de pontos, que aí eles fazem uma linha, fazem uma média, e a partir daí eles têm uma direção, têm um norte para saber se a maior parte dos componentes do Banco Central, né, os diretores do Banco Central americano, vão ver possibilidade de abaixar taxa de juros nessa reunião ou não. Esse é o primeiro ponto importante. Se a gente vê que eles não estão afim aí, estão achando que vão ter corte da taxa de juros mais para frente, pode ser que a gente veja uma mudança no sentimento, o que vai influenciar diretamente aí nos mercados globais, né? Por isso que eu comecei o vídeo falando sobre isso, justamente porque a taxa de juros dos Estados Unidos é o que vai definir a renda variável no mundo inteiro, não só nas ações americanas, mas nas ações de outros países, inclusive a Ibovespa, e tá tudo ligado com essa questão da taxa de juros. 1º de maio, né, um mês depois, eles já estão aí imaginando outro corte, ou seja, os cortes, o mercado está precificando corte reunião após reunião, e não reunião sim e reunião não, igual começou o aumento da taxa de juros, o que já é de certa forma preocupante, porque o mercado está acreditando que em maio a gente já vai ter passado por um corte de 50% aí na taxa de juros atual, sendo que para todo o ano de 2024 é esperado um corte de 1%, tá? Então isso já começa a ficar preocupante, porque o mercado ele acredita que até junho, ou seja, metade do ano, já vai ter cortado 75 basis point do esperado para o ano aí de 2024. Então, julho já acredita que vai ter cortado 1%, setembro já vão ter acreditado que vai manter aqui nesse corte de 1%, não, vão ter acreditado que vão cortar 1,25%. Em novembro, estão esperando manter entre 1,25% e 1,5%, e em dezembro a maior probabilidade que o mercado precifica que tenham cortado até 1,5% aí da taxa de juros, tá? Então é uma expectativa muito acima do que o próprio Banco Central sinalizou na última reunião. Então as pessoas elas estão acreditando num corte de juros muito acima do que o Banco Central sinalizou na última reunião de dezembro. Eu acho que isso merece uma certa atenção. Isso mostra um excesso de otimismo, um excesso de euforia que acaba respingando nas ações no S&P 500, subindo muito e que acaba impactando também o Bitcoin de forma indireta. Tudo bem que agora os ETFs eles estão tendo uma maior visão aí no mercado, né? Então, fatos macroeconômicos não impactam tanto no Bitcoin, até que a gente tenha de fato o corte na taxa de juros e os ETFs serem aprovados, mas isso impacta na Bolsa dos Estados Unidos e também na Bolsa brasileira, que está subindo bastante, certo? Mas vamos falar aqui do Bitcoin, vamos falar do mercado cripto, vamos falar sobre os ETFs. Eu fiz um vídeo mais cedo falando que tem tiro para todo quanto é lado, gente falando que vai aprovar ETF essa semana, notícias falando aí que a SEC vai adiar a aprovação do ETF, e eu vou mostrar realmente o que está acontecendo. Bom, primeira coisa, né? Essa questão de aprovação surgiu com base, né, que vai ser aprovado nas próximas 24 horas, nas próximas 48 horas. Isso surgiu porque na sexta-feira, dia 29 de dezembro, ou seja, a última sexta-feira do ano, várias empresas aí que estão com pedidos de ETF atualizaram seu registro na SEC, incluindo a BlackRock, a VanEck, a Valkyrie Investments, Bitwise, Invesco, Fidelity, WisdomTree, ARK Invests e 21 Shares. E essas atualizações que ocorreram na sexta-feira, dia 29, sinalizam que as emissoras, as empresas estão se alinhando com os requisitos regulatórios e diretrizes da SEC, o que poderia resultar numa aprovação já nessa semana, ou seja, elas já atualizaram os registros dentro do que a SEC quer, para não ter nenhum motivo para a SEC barrar aí um pedido de ETF caso algum deles seja aprovado, né? Então, se aprovar um, as gestoras já meio que colocaram todos mais ou menos da mesma forma para aprovar os demais. Então, a possibilidade de aprovação por conta dessa alteração no registro, já fez com que as pessoas acreditassem que o ETF já fosse aprovado agora no começo, nessa primeira semana de janeiro, o que fez com que o Bitcoin praticamente dobrasse de valor, né, e chegasse aí na casa dos 44, 45 mil dólares,
principalmente agora no começo dessa semana. Além do mais, né, isso aqui foi até comentado aqui no canal, no vídeo que eu fiz sobre a possibilidade das gestoras de ETF sugarem a liquidez das corretoras, foi porque estão sendo divulgadas as taxas que essas gestoras vão cobrar, e são taxas de administração de 0,8% no caso da Valkyrie, a Fidelity Wise vai cobrar 0,39% e a Invesco planeja cobrar 0,59% para os primeiros 5 bilhões de dólares em ativos. Então, assim, muita gente está animada também com essa taxa de gestão de ETF por ser algo relativamente baixo. Eu tô aqui com as deadlines para a gente discutir um pouco, e a primeira coisa que eu vejo é que a Hashdex e a Franklin tinham duas deadlines, a sua segunda deadlines, ambas para o dia 1º de janeiro, que inclusive era feriado, mas como não foi comentado nada antes desse prazo, então obviamente esse prazo ele foi adiado, o que nos leva ao fato de que a próxima deadline de qualquer pedido de ETF é o tão esperado dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro, a gente não só vai ter a próxima deadline, mas a primeira vez que a gente vai ver uma deadline final, certo? A gente desconsidera a GBTC, porque isso aqui está rolando um processo absurdo lá dentro da SEC, que inclusive a GBTC aqui está numa linha completamente diferente dos demais ETFs, mas até o dia 10 de janeiro, a SEC precisa dar um veredito referente ao ARK21 Shares. E com isso, né, se ela aprovar o pedido da ARK21 Shares, a gente já viu aqui na notícia que o pedido das demais empresas, eles estão muito parecidos. Então é provável que isso resulte numa aprovação generalizada, certo? E isso pode sair até o dia 10. Eu vi algumas notícias de rumores da SEC adiar essas aprovações aí de ETF por conta de uma agenda conturbada, mas eu não vi um pronunciamento oficial da SEC até agora, por isso que eu não trouxe nenhuma notícia aqui no vídeo. Mas também não vi nada confirmando que os ETFs podem ser aprovados nas próximas 48 horas, certo? Dia 10 de janeiro vai dar exatamente na quarta-feira que vem. Então a SEC ela tem 8 dias no momento que esse vídeo está sendo gravado para decidir, olhar com calma, ver se tem alguma questão pendente e de fato aprovar ou rejeitar. Mas e aí, o que vai acontecer? Bom, primeiro de tudo, né? Se a SEC rejeitar, extremamente improvável, mas eu acredito que vai ser um banho de sangue. E acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que a probabilidade maior é que a SEC aprove mesmo. Mas por que se ela rejeitar vai ser um banho de sangue? E que eu acho que também não é o fim do mundo. Bom, porque muita gente, né, a alta desse Bitcoin, principalmente no final do ano de 2023, foi proveniente à aprovação dos ETFs. Então, muita gente está comprada acreditando que o ETF será aprovado. Então, se o ETF for rejeitado, a primeira coisa que a gente vai ver é muita gente vendendo e o preço vai acabar caindo. Mas e se o ETF for aprovado? Será que ele vai subir? A verdade é que ninguém tem bola de cristal para saber isso, mas a gente passa aqui nos cenários e probabilidades. E a primeira coisa que a gente está vendo é o tanto de gente que está otimista com a aprovação aí do ETF. Inclusive o Bitcoin chegou a passar os 45 mil dólares agora no começo de janeiro, face essa possível aprovação. Um nível que ele não chega em quase 2 anos, praticamente 3 anos, né? 2022 foi a última vez que a gente chegou aí nessa marca. Isso representou um aumento de 6% nas últimas 24 horas e 170% desde janeiro do ano passado. Então sim, é uma alta muito forte. E tem vários analistas que estão divididos com a aprovação do ETF. Tem gente que acha que vai cair, tem gente que acha que vai disparar, tem gente que acha que vai ser aprovado, mas que a alta vai vir de forma gradual. Então assim, tem opiniões aí para todas as situações e eu queria passar justamente nisso, certo? Por exemplo, tem especialistas que acreditam que o lançamento do Bitcoin pode ser uma decepção, mas que a longo prazo pode atrair trilhões aí de dólares, né? E isso com base em outros ETFs que vieram com a mesma proposta, foram aprovados, né? E podem ter aí realidades, tiveram realidades que pode ser similar com o que venha a acontecer no Bitcoin. Então, assim, esses ETFs, segundo
o consultor da VanEck, que é inclusive uma das gestoras aqui que está com pedido de ETF com deadline no dia 15 agora de janeiro, acredita que assim que ele for aprovado, a sua aprovação não vai ter muito impacto sobre o mercado de criptomoedas, mas que no longo prazo vai trazer capital que vai entrar de forma gradual e isso pode impulsionar a alta do Bitcoin com o passar dos meses, quem sabe até dos anos. Então, ele acredita que o impacto inicial do Bitcoin está sendo superestimado, certo? E que uma eventual aprovação não significa que todo aquele capital que é esperado entrar, vai entrar de uma vez. Ele inclusive compara com o ouro, tá? Quando a gente teve a aprovação aqui do ouro, foi quando teve a aprovação do ETF, o ouro ele não disparou na hora, mas com o passar dos meses e dos anos, aí sim o ouro foi subindo. Inclusive, tinha tanta gente acreditando que o ouro ia disparar depois que o ETF fosse lançado, que rolou aquele evento do Sell the News, né? Que foi quando as pessoas viram que o ouro não subiu, começaram a vender desesperadamente e isso fez o preço do ouro cair. E acabou que com o passar do tempo, né, o ETF lá disponível na Bolsa de Valores, as pessoas foram comprando aos poucos, se posicionando de forma gradual, montando a sua carteira. E esse dinheiro foi indo para o mercado de commodities, para o mercado do ouro, que resultou ali nossa alta com o passar dos meses. Então, atualmente, o Bitcoin tem um market cap aí de 834 bilhões de dólares, que é 41% do market cap do ouro lá em 2004, né? Então a gente vê como que o ouro ganhou capital de mercado com o passar dos anos. Hoje o ouro já tem 12 trilhões de dólares, né? Então ele realmente subiu bastante. E esse analista, ele acredita que após a aprovação do ETF de Bitcoin, a trajetória do preço do Bitcoin, que aqui está errado, né? BTC, poderia muito bem ser semelhante ao que aconteceu no ouro, talvez mais rápido por conta do supply limitado e do halving que está chegando, mas que não será imediato. Outras pessoas já estimulam, né, já estão aí teorizando o Sell the News e que quando o ETF sair, em vez de ele começar a subir, porque ele vai ser negociado na Bolsa de Valores, ou em vez dele começar a subir de forma gradual, ele vai inicialmente cair até para os 32 mil dólares. É o que vários traders e analistas estão sugerindo, inclusive a empresa CryptoQuant, que é uma empresa gigante, super séria aí do mercado. Segundo ela, os investidores eles já estão com grande lucro nessa corrida que, de certa forma, nem começou. E o pessoal, se a gente for olhar para pensar, né, as pessoas estão muito compradas. Eu estou até falando disso aqui nas análises do canal, né? Toma cuidado porque o mercado está muito otimista, muito influenciador está falando que o Bitcoin é alta infinita, inclusive influenciadores que falaram que 2023 seria um ano de queda e que a gente poderia chegar nos 12 mil dólares, agora já estão falando que o Bitcoin ele vai subir para sempre. E a gente sabe que nada sobra para sempre e nem cai para sempre. E é até curioso a gente pensar nisso, né? Se tá todo mundo muito confiante de que o preço do ETF, que o ETF vai fazer o preço do Bitcoin disparar drasticamente no momento que ele for lançado, todo mundo tá comprado, mas tá todo mundo comprado, quem que vai comprar para o preço começar a subir? É essa que é a grande questão que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Uma coisa é fato, é muito cedo para se fazer qualquer afirmação. A gente não consegue saber se o preço vai subir, se o preço vai cair. Mas a gente consegue se preparar da forma devida. Por isso que eu posto análises diárias, comentando cenários, probabilidades, porque o bom investidor não é aquele que tem a bola de cristal, que não existe, né, para saber se o preço vai subir ou se vai cair, mas sim aquele que imagina todos os cenários e está preparado para o que quer que venha a acontecer. A minha opinião pessoal, tá? Eu particularmente acho que o mercado tá muito aquecido. Não acredito que se o ETF for aprovado vá haver uma queda generalizada igual a CryptoQuant está prevendo, mas eu acredito que o ETF sendo aprovado, as pessoas elas vão ver que o preço ele
não vai conseguir subir tanto, né? Porque já está todo mundo comprado, e que isso possa levar o Bitcoin a passar por um momento corretivo extremamente saudável, certo? E à medida que forem passando as semanas e que o ETF de fato venha a ser listado na Bolsa de Valores, de pouquinho em pouquinho negociado e entrando para a carteira institucional com o passar dos anos, isso possa resultar num excelente momento, né, de expansão para o próprio ativo, juntamente com o halving que está chegando agora, né, faltam um pouco mais de 100 dias, o corte na taxa de juros dos Estados Unidos, que pode impulsionar muito o mercado de renda variável, ainda mais caso a gente tenha o Bitcoin na Bolsa de Valores, onde vai ter um capital mais especulativo da renda variável à disposição do criptoativo. Bom, até confundi aqui, né? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais, verificar a inscrição aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!